Os 4 tipos de visão de que fala Blake são a própria experiência de todos nós. Ele disse: agora vejo uma visão quádrupla e uma visão quádrupla me é dada, é quádruplo em meu deleite supremo e triplo na suave noite de Beula, e sempre duplo. Que Deus nos guarde da visão única e do sono de Newton. A visão quádrupla está para a visão única assim como a visão comum está para a cegueira, essa é a diferença. Para mim, uma visão única que todos vivenciamos e uma visão tripla que todos vivenciamos. É uma visão dupla e uma visão quádrupla que você e eu teremos que trabalhar. Aqui está uma visão única. É melhor expresso no pequeno poema de Wordsworth, seu Peter Bell. Uma prímula na beira de um rio, uma prímula amarela era para ele nada mais era. Isso foi tudo o que ele pôde ver. Você e eu passaremos por uma linda flor e tudo o que veremos será simplesmente a flor. Um homem é um homem, uma árvore é uma árvore, um cachorro é um cachorro. Isso é tudo o que significa para o ser obstinado, de bom senso, sensual e racional, e tudo o que estou dizendo a ele desta plataforma seria pura bobagem. Para dizer a uma pessoa que a imaginação cria a realidade, ela não iria ouvi-lo nem por um momento. Ele se virava como se tivesse acabado de ouvir a voz de alguém que está louco. Ele é o ser racional com visão única e vive num mundo onde uma coisa é o que parece ser, e isso é tudo o que é. Assim, tudo pode ser pesado e medido, um pé, bem, 12 polegadas, 1 minuto, 60 segundos, e você pode simplesmente medir e pesar tudo, é isso que ele chama de sono de Newton. E que Deus nos guarde da visão única e do sono de Newton, disse ele. Agora ele disse: a visão dupla está sempre comigo. Sempre dupla. Agora, o que é visão dupla? Estou diante de uma lareira. Já estive diante de uma lareira inúmeras vezes, apreciei seu calor, sua beleza, mas ainda assim ela é simplesmente lenha acesa. Um dia, quando olho para ele e as chamas aumentam e de repente algo está acontecendo, ele diminui, depois cai em brasas, depois em cinzas, ao que tudo indica, desaparece. Digo para mim mesmo, e minha vida é como um fogo. Naquele momento consegui um símile. Mas estou emocionado, não paro por aí. Então eu digo: a vida é fogo. Minha vida é fogo e aqui consegui agora uma metáfora. Ainda estou demitido. E deixo de lado o e digo que vida e fogo agora se tornaram sinônimos. Nunca mais pensarei ou verei um e não sentirei o outro, ou sentirei um e não imaginarei o outro. E consegui agora um símbolo, uma imagem para sempre. Então o fogo para sempre agora é simplesmente uma imagem. Antes era só fogo, agora é uma imagem. Me lembra a vida. Essa é uma visão dupla quando tudo se torna imagem. Como disse Goethe: todas as coisas transitórias são apenas imagens. Bem, existe alguma coisa neste mundo que não seja transitória? Você cita uma coisa que não é transitória. Uma criança aparece, cresce, diminui e depois desaparece. Não importa quão preciosa seja quando chega. No sábado passado estive na casa de um amigo nas colinas de Hollywood. Ele acabou de pegar alguns pássaros. Bem, ele está com eles agora, eu diria há 3 meses, e você deveria tê-lo visto no sábado. Ele encontrou 3 ovos. Esses pombinhos. Por que você pensaria que alguém lhe deu $1 milhão? Ele tem 3 ovos. São necessários 14 dias de espera para que eles eclodam. Eles sairão, ele ficará em êxtase feliz, e então eles aumentarão, diminuirão e desaparecerão. Todas as coisas transitórias são apenas símbolos, se o homem agora transformar essas coisas em símbolos. Quando Blake foi para Felpham como convidado de Halley, Halley se considerava um poeta. Sua poesia não sobreviveu,
apenas as poucas peças que Blake ilustrou. Mas não por causa da poesia, mas pelas ilustrações de Blake. Mas ele deu a Blake uma casa para ele, sua esposa e sua irmã, que morava com Blake, um jardim e dinheiro suficiente para comprar todas as necessidades da vida, toda a comida e todas as coisas que eram necessárias. Ele tentou fazer de Blake um hack ilustrando sua poesia e não viu nada na poesia de Blake. Bem, um dia Blake chegou em casa e em seu jardim estava estendido um soldado bêbado, e ele ordenou que ele saísse de seu jardim. O homem não quis ir, então Blake o pegou pelos cotovelos e o conduziu para fora do jardim, descendo cerca de 50 metros. O homem com outro soldado concordou em apresentar a acusação de sedição contra Blake. Pois bem, um jardim não é algo que acontece simplesmente, é um enredo criativo. O homem deve estar presente para chamar qualquer terreno de jardim, você cuida dele, você planta, e você cuida dele ou ele irá semear. Então aqui estava o jardim de Blake e aqui está um soldado bêbado. Um soldado é alguém que tem autoridade. Aqui ele viu no soldado, é claro, ele foi inocentado através dos esforços de Halley, mas Halley era seu amigo fisicamente. Ele estava bem alimentado, tinha abrigo, mas era seu inimigo espiritual. E Blake disse: posso tolerar meu inimigo físico, mas não meu inimigo espiritual, pois aqui ele estava destruindo seu poder criativo. Ele não queria participar da poesia de Blake ou de seu trabalho artístico, e depois de 3 anos de sono nas margens do Felpham, disse ele, regressou a Londres para enfrentar a pobreza, mas pelo menos para ser criativo. Então Scofield, o nome do soldado, ele usou em Jerusalém como símbolo daquele que seria seu inimigo espiritual, mesmo sendo um amigo físico. Então tudo na vida de Blake se tornou um símbolo. Mas tudo era um símbolo. Então ele viu. Ele nunca viu uma árvore, ele viu outra coisa. Alguém disse: quando você vê o sol, você não vê um disco redondo como um guinéu. Ele disse: não, vejo uma multidão de anjos cantando em Santo, Santo, Santo Senhor Deus Todo-Poderoso. Outra pessoa vê apenas um disco redondo e esse é o sol. Não Blake. Ele viu uma árvore cheia de anjos. Tudo para ele se tornou um símbolo e ele pensava em termos de símbolos. Isso é visão dupla. Agora, a visão tríplice ocorre quando essas imagens se entrelaçam, se misturam, têm casos amorosos, casam-se e geram novas imagens. Um sonho diurno é uma visão tripla. Um sonho noturno é uma visão tripla, porque é a suave noite de Beulah. Mas você não precisa esperar pela noite, seu humor é seus sonhos à luz do dia. Posso capturar um clima. Se eu pudesse manter um estado de espírito e sonhar durante o dia com um estado de espírito que implicasse a realização do meu sonho, estaria colocando algo em movimento. Se eu pudesse agora tornar-me intenso a partir dessa coisa tridimensional ou tripla e sonhar intensamente e entrar no meu sonho, isso seria uma visão quádrupla. Se eu pudesse agora começar com as minhas imagens e sonhar tão intensamente que eu entrasse no sonho. Mas se não o fizer, não significa que não funcionará. Se eu persistir nisso de modo que o sonho destrua o que era e se torne realidade, isso é visão quádrupla. Agora, este mundo é uma visão quádrupla. O homem esqueceu quando começou esse sonho e entrou no sonho dele. Como disse Toriel, a vida mais verdadeira é estar acordado em um sonho. Agora estamos acordados em um sonho. E esquecemos onde nos deitamos para sonhar este sonho, mas tornou-se tão intenso que acordamos em nosso sonho e agora voltamos à visão única, pois esta está tomando o lugar da realidade. Antes era apenas um sonho e agora se tornou o fluxo da realidade. Agora, sabendo disso, o homem poderia começar esta noite com suas imagens e deixá-las interagir.
Então deixe-os interagir para que se apaixonem, e eles estão meio que tendo casos amorosos. Depois deixe-os se casar e gerar uma nova imagem, cuja nova imagem implicaria a realização do sonho. Então reúno em minha mente imagens que, se verdadeiras, implicariam na realização do meu sonho. Sua potência está em sua implicação. Então todos brincam juntos, entrelaçando-se, e finalmente se apaixonam, e então vem a realização. Agora deixe-me compartilhar com você o que me foi dado esta semana. Este senhor escreve: já faz algum tempo que tenho um problema objetivo. Não fiz nada sobre isso de forma imaginativa, embora devesse ter feito isso, mas deixei que isso fosse à deriva, e isso continuou sendo uma coisa muito frustrante em meu mundo. Pois aqui me confrontou um problema. Eu realmente deveria ter feito algo a respeito há muito tempo, mas não fiz nada a respeito. Então, na terça-feira passada, em meu escritório, simplesmente construí uma cena que, se fosse verdadeira, implicaria que o problema havia sido resolvido e que meu sonho, meu desejo, havia sido realizado. Repassei a cena várias vezes em minha mente, e então entrei na cena e a interpretei, ensaiei algumas vezes. No final do segundo ensaio, as vozes e o cenário começaram a ganhar vida. Todas as coisas começaram a ganhar vida. Fui para casa e naquela noite, ao me aposentar, ensaiei mais uma vez a cena, entrei nela, ela estava ganhando vida. Adormeci no meio do ensaio e foi isso que sonhei. Sonhei que aqui é uma festa, que sou um observador desencarnado, e aqui está em andamento uma festa para felicitar um jovem. O jovem tinha tido boa sorte, algo para ele muito importante, uma coisa importante em sua vida, mas aqueles ao seu redor tinham acabado de saber disso e então organizaram às pressas uma festa para parabenizá-lo. Aqui estou eu observando essa festa e o jovem é a estrela do drama. As meninas estão entrando por todas as portas, abraçando-o, beijando-o, abraçando-o, e é uma coisa muito emocionante. Eles estão dizendo a ele: como diabos você conseguiu isso? Então, de uma forma muito embaraçosa, ele corou e hesitou, e então disse: bem, foi tão fácil, eu simplesmente fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Agora ele disse: quando o homem disse isso, devo ter entrado no espírito daquele jovem porque sentiu constrangimento. Tive a sensação de que isso é indigno. Na verdade, não sou digno de tudo isso porque foi muito fácil. Só fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Portanto, devo ter entrado num pequeno momento, deixando de ser o observador desencarnado, para ser a estrela do drama. Mas então, devo ter voltado a ser o observador, porque eu ouvi dizer isso. No entanto, não foi uma emoção indireta. Eu estava realmente experimentando a emoção. Entrei no estado. Então meu ensaio noturno foi direto para o ato real, só que parecia que eu estava observando outra pessoa. Bem, deixe-me dizer a ele, não há mais ninguém. A humanidade é um ser único. Apesar de suas inúmeras formas de faces, e só existe uma separação aparente como a que encontramos em nosso próprio ser quando somos dramaticamente separados em sonhos. Então ele foi dramaticamente dividido e então um aparente outro está desempenhando o papel que ele escreveu para si mesmo. Ele jogou. Só posso dizer a ele agora, espere pacientemente, está feito. Você entrou em uma visão quádrupla. Trouxe isso pela sua própria intensidade quando você passou o dia de terça-feira construindo a cena que implicaria a realização do seu sonho, e ensaiou até que as vozes começaram a ganhar vida e o cenário ganhou vida. Então, à noite, você começou tudo de novo e no meio do caminho você adormeceu. Como nós estamos aqui dormindo, sonhando isso. Aqui também estamos divididos. Cada ser em meu mundo é eu mesmo empurrado para fora,
tornado visível. Não cataloguei todos os indivíduos e não dei a mim mesmo a imagem que isso representa. Mas como disse meu amigo na noite de sexta-feira passada, falando de sua mãe, e há quantos anos ele chegou à conclusão de que ela era apenas uma imagem do mundo material. Depois veio esta maravilhosa experiência mística onde ele se encontra como um jovem em uma suíte com vista para o mar. Ele se senta e escreve uma carta para sua mãe. Ele está prestes a sair para postá-la quando uma senhora entra pela porta da frente, e ele se vira para ela e diz: Acabei de decidir postar uma carta para minha mãe, mas acabei de me lembrar que ela está morta, que ela morreu. Então a senhora disse: Sim, ela morreu há muito, muito tempo, o que o surpreendeu porque não parecia que ela tivesse morrido tanto tempo. Na nossa medida de tempo, foram apenas alguns meses, mas ela deu a entender que foi há muito, muito tempo. Então ele fez uma pergunta muito simples. Bem, minha mãe não está pagando por estes quartos? E ela respondeu: Não, o agente funerário tem feito isso. Ele achou melhor que você pensasse que ela estava cuidando de você até que você recuperasse o juízo. Ele está prestes a despertar completamente, porque já foi eleito. Esse curto intervalo entre ser completamente eleito e assumir o cargo numa época totalmente diferente está ao virar da esquina. Não pretendo incomodá-lo dizendo esta noite, amanhã à noite, pois ninguém sabe o dia. Ele não irá uma hora antes da hora, nem ele demorará uma hora. Como nos é dito nas Escrituras hoje com a nova tradução. Quem, pensando bem, poderia acrescentar uma hora ao seu período de tempo? Costumava-se dizer que, pensando, poderia acrescentar um côvado à sua estatura? Isso agora foi alterado de uma medição de espaço para uma medição de tempo. Quem, pensando ou estando ansioso, poderia acrescentar uma hora à sua vida? Você não pode fazer isso, então não precisa ficar ansioso porque não vai adiar. Você não vai de forma alguma apressar isso, apesar do que todos os nossos sábios nos dizem sobre transplantes e como fazer isso e prolongar a vida hoje, porque sabemos mais sobre o corpo humano e mais sobre dietas. Você lê as colunas de obituários pela manhã e todos os nutricionistas morrem como os outros, e todos os médicos seguem o mesmo caminho, e não vivem nem uma hora a mais do que aqueles que tratam. E aqueles que dizem que viverão quase mais um dia se continuarem assim. Penso num amigo meu em Barbados. Eu o coloquei no barco durante a lei seca, mas quero dizer. Ele bebia qualquer coisa que fosse álcool, mas qualquer coisa. Por que ele não morreu? Bem, aqui está um homem, ele está agora na casa dos 80 anos e disseram que ele morreria. Eu o levei a bordo daquele barco. Parei em todos os bares clandestinos de Coney Island até o barco. Coloquei-o em um táxi e ele conhecia todos os bares clandestinos. Pare aqui, Neville, pare aqui. Entre, coloque uma cerveja no bolso e lá estava ele no táxi bebendo como se fosse água. Outro, e eu realmente peguei aquele homem e coloquei-o no barco. Meu pai prometeu ao pai dele que o traria de volta. Então o encontramos na sarjeta e aquele homem está vivo até hoje. Ele tem mais de 80 anos e todos os médicos que o alertaram estão todos mortos, todos mortos. Claro, ele só vegeta hoje porque ficou cego. Ele tem todo o dinheiro que for preciso. Seu pai deixou-lhe uma quantia considerável de dinheiro, então ele tem 3 empregados e é cego. Mas lá está ele vegetando. Enorme hoje. Tudo que o dinheiro pode comprar ele tem, então ele só vegeta. Então ele tem que aprender a lição dessa maneira. O pai nele está sonhando esse sonho. Um dia ele voltará a si e, quando ele voltar a si, todo o vasto mundo será empurrado para fora. Mas em cada um o pai desperta, o pai é apenas um, não 2. Assim,
o pai no homem está sonhando. Ele acorda neste senhor, ele acorda nesta senhora, ele acorda naquela senhora, e ele acorda. O mesmo pai que ainda permanece sonhando em todos aqueles em quem ainda não despertou. Quando ele acorda, só há um ser que iniciou o sonho e no final só há um que acordou, portanto, um só corpo, um só espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai de todos e você é Ele. Portanto, esta visão quádrupla está dentro da experiência de todos nós. Todos já experimentaram uma visão única, onde uma pedra é uma pedra. Tudo o que ela é. Tudo neste mundo já foi apenas um sonho, tudo no mundo. Esta sala aqui já foi apenas imaginada, e agora para nós tornou-se o que chamamos de fato. Entrou nesse fluxo de realidade e nós o vemos como real, mas começou como um sonho na mente de alguém, executado por algum arquiteto, e depois os trabalhadores trabalharam. Mas aqui ainda é um sonho. Pois a sua origem foi um sonho, pois bem, o fim é um sonho. Todas as coisas produzem conforme sua espécie. Bem, se o que estou trazendo agora a este mundo vai suplantar isso e tomar o seu lugar, mas começou como um sonho, embora o suplante, o destrua e tome o seu lugar, ele entra no fluxo da realidade, ainda é um sonho. Portanto, a imaginação é aquele poder que não só tem o poder criativo de fazer com que aquilo que não deveria ser, mas também pode fazer com que aquilo que é, não seja. Eles podem pegar algo que existe e fazer com que não exista, e podem pegar aquilo que o mundo dirá que não existe e fazer com que exista. Portanto, não apenas cria, mas descria. Este é o poder que é Deus e esse poder é a sua maravilhosa imaginação humana. Se você vai fazer isso, como meu amigo fez, com a mesma intensidade, então não vai adiar. Agora ele conhece essa lei, porque a aplicou de maneira muito bela, repetidas vezes. No entanto, somos todos descuidados quando se trata de um problema. Aqui está um problema. Você poderia fazer isso com imaginação, tudo bem, ele se resolverá sozinho. Ela não cuidará de si mesma porque somos o poder operante, ela não opera sozinha. Ou eu opero ou ele permanece inativo. E se eu não praticar todos os dias? Se eu fosse um grande pianista concertista e não praticasse todos os dias e de repente sou chamado para dar um concerto, não estou pronto. Se eu expor meu jeito de tocar para aqueles que esperam algo grande, vou arruinar minha carreira. Devo mantê-lo dia após dia e praticar. Então, quando me deparo com um problema, não posso deixá-lo de lado e dizer, tudo bem, cuidarei disso a tempo, se for um problema. Então, tendo adiado isso por meses, ele de repente decidiu fazer algo a respeito, e ele fez, e passou da suave noite de Beulah para uma visão quádrupla. Então, quando ele disse, e agora uma visão quádrupla está comigo. E uma visão quádrupla me foi dada, então ele confessou que seu maior êxtase está sempre na visão quádrupla. Então isso é cumprimento nas Escrituras. Blake era um excelente estudante das Escrituras. Como você lê no capítulo 13 do livro de Provérbios. A esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo realizado é a árvore de vida. Versículo 12. E então, se eu realmente quero alguma coisa, bem, agora, não diga apenas, bem, ela virá. Isso não vai acontecer. Isso é simplesmente esperança adiada e deixa o coração doente. Mas se eu sei que a imaginação cria a realidade, farei algo a respeito. Vou pegar essas lindas imagens e deixá-las entrelaçar-se, e construí-las de tal maneira que, quando trago esse cenário à minha mente, ele implique alguma coisa. Sua implicação é seu poder. O que isso implica? Bem, aqui neste caso o jovem está de parabéns porque algo importante, muito importante aconteceu em sua vida. Eles acabaram de saber disso e vieram parabenizá-lo, e ele achou que era tão fácil fazer isso que realmente não está certo.
Você está me parabenizando por algo que foi tão fácil, tão simples e na verdade eu só fiz o que deveria ter feito há muito tempo. A mesma coisa que ele construiu. Porque em sua carta para mim, ele disse: Eu sabia que era um problema frustrante, mas não fiz nada a respeito, esperando que ele simplesmente desaparecesse ou se resolvesse sozinho. Bem, isso não acontece. Como aqui esta noite, enquanto olho para fora, um amigo meu que tinha alguns pequenos cânceres de pele no rosto, e seus médicos não puderam mais aplicar-lhe radiação e lhe disseram: Você não pode fazer mais nada a respeito. E todos os dias você se depara com sua imagem enquanto se barbeia. Então ele olhou para o vidro e aqui está seu rosto olhando para ele com esses cânceres de pele, e ainda assim, enquanto olha para ele, ele tem que imaginar que eles não estão lá. Quando eles realmente desapareceram ele nem sabe, mas não deixaram vestígios de terem estado presentes. Bem, eu olhei para o rosto dele tão de perto quanto meus olhos permitiram e não há o menor sinal de que eles estiveram em seu rosto. Aqui ele recebeu toda a radiação que a pele poderia suportar, e seus médicos disseram que não podemos dar mais nada, desculpe, e a única coisa que eu realmente poderia sugerir seria uma operação. Só para remover essa coisa por cirurgia. Bem, ele disse. Eu não poderia passar por isso. Então, todos os dias, enquanto faço a barba, me deparo com o fato real, mas não é, simplesmente não existe. Assim, a imaginação não pode apenas trazer as coisas à existência, ela tira as coisas. Ele pode descriar tudo o que criou. Portanto, este nosso vasto mundo maravilhoso que estamos criando, grande parte dele é um pesadelo. Não pode durar para sempre. Tem que ser incriado. É por isso que enfatizo repetidamente, viva nobremente, que você pode simplesmente armazenar sua mente com sonhos, com ideais dignos de recordação, porque o dia que chegará você sobreviverá. Conforme dito nas Escrituras, se você construir sobre qualquer outro alicerce que não seja aquele alicerce, que é Cristo, bem, então, se ele não sobreviver ao teste, você sofrerá perda porque tem que ser consumido ou incriado, mas você não irá. Mas somente através do fogo. 1 Coríntios 3 versículo 11, 15. E então trazemos essas coisas para este mundo e temos que conviver com elas até que um dia descobrimos que não precisamos, podemos descriá-los. Então, olhando no espelho ele o recriou, simplesmente não estava lá. Enquanto ele estava se barbeando, isso simplesmente não existia, e ele não pode dizer quando realmente desapareceu. Um dia não estava lá. Quando olhei para seu rosto e procurei os pontos supostamente onde eles estavam, não há o menor vestígio de que eles estiveram presentes em seu rosto. Ele está aqui esta noite. Essa história me foi contada anos atrás, quando eu estava no Ebel. Então eu lhe digo, você tem o poder de criar e o poder de descriar. Assim, você não terá que conviver com uma coisa desagradável que trouxe ao mundo se estiver disposto a persistir em seu sonho. Um dia o sonho se tornará quadridimensional, e não quadridimensional, quero dizer, quádruplo. Porque este mundo é tridimensional e é simplesmente uma visão quádrupla onde o que era apenas um sonho agora se tornou o fluxo da realidade. Então, aqui neste nosso mundo agora estou olhando para você e, portanto, de uma maneira quádrupla. Mas se eu puder vê-los como imagens em meu mundo, de modo que, quando eu os encontrar na noite de Beula, vocês representem para mim não apenas simplesmente Jean e Bill e fulano de tal, mas representem outra coisa. Vocês são imagens. Pois todas as coisas transitórias são apenas imagens. E daí quando eu te encontro à noite, o que você é no meu sonho? O que você está tentando me dizer? Um amigo meu me disse em casa há cerca de um mês, ele estava em casa esta noite e disse: Bem, no que diz respeito a você no meu mundo, se eu te encontrar em sonho, você representa para mim poder e sabedoria.
Porque ele gosta do que estou falando, ele aceita, aplicou e isso se comprovou nos testes. E então quando eu apareço no sonho dele, porque ele me conjura, eu não venho olhar, ele me conjura porque estou em cada ser. Então ele me conjura e sempre que eu apareço em seu sonho então para ele aí vem o símbolo do poder, o símbolo da sabedoria, mas é falar pela voz de um amigo que conheço e gosto muito, e o nome dele é Neville. Mas Neville é apenas um símbolo em seu mundo, como deveria ser. Eu sou um símbolo em seu mundo. Então, se eu aparecer esta noite, não pense que vim correndo para fazer isso, aquilo e aquilo. Estou em cada ser, e assim todos poderiam sonhar comigo esta noite e me ver de forma diferente, porque estou em cada ser como você está em cada ser, pois Deus é um. Deus está fragmentado neste mundo, todo o vasto mundo é Deus tornado visível e você é Ele. Seu nome é Eu Sou, esse é o nome de Deus para todo sempre e para todo sempre. Então, esta noite, quando você vir a lareira acesa, como esse amigo escreveu na semana passada quando foi para casa ouvir minha fita. Havia lenha queimando, estava quente. Ele se esticou no chão, ligou a fita e, por causa do adiantado da hora, do calor da sala e de ter acabado de jantar, adormeceu profundamente e não ouviu a fita. Tudo bem. Mas aqui estava a lareira. Um dia, se ainda não o fez, ele comparará a si mesmo e a sua vida ao fogo. Ele verá que realmente arde intensamente. Todos em algum momento devem ter observado isso. Que homem no mundo! Nos trópicos, quando faz mais de 100 anos, você ainda acende uma fogueira para ferver água. Portanto, todos estão familiarizados com o fogo neste mundo. Não importa onde você esteja no mundo, o fogo é conhecido por todas as pessoas e você o usa para ferver água e cozinhar alguma coisa. E para a maioria das pessoas no mundo é simplesmente apenas um meio para atingir os seus fins, ainda não tem um símbolo. Chegará o dia, será um símbolo de vida, e você não verá nenhum deles, nem o fogo nem a vida e não pensará no outro. Você não sentirá um e nem imaginará o outro, nenhum dos dois. Quando você faz isso, de repente você consegue uma imagem poética, um símbolo. A partir de então, isso é tudo que existe em seu mundo. Entre e ligue o gás, use. Você ainda não vai ver só gás. No minuto em que você vê o fogo, você sente a vida, e esse calor dentro de você estará sempre relacionado, eles se tornam sinônimos a partir de então. E tudo no seu mundo se transformará em imagem. Isso é o que Blake quis dizer com visão dupla. Ele disse. Sempre uma visão dupla, ele nunca esteve sem a visão dupla. Então aqui, para todos, comecem com 1 e se tornará 2, depois 4, depois 8, 16 e assim por diante. Então todas as imagens formarão essas imagens poéticas em sua mente. Então, quando você ler Blake, você o entenderá. São todas imagens, estas não são pessoas. Sokofieldin é simplesmente seu inimigo espiritual. No mundo, ele era apenas um soldado bêbado dormindo em seu lindo jardim. E conhecendo Blake pelas suas obras e pela sua ternura por tudo, ele devia ter um lindo jardim. Não precisava ser grande, mas como ele devia amar aquele jardim e cuidar dele. Apenas um jardim. É um local criativo. O homem era toda a criação. E um soldado bêbado e dormindo em seu jardim. É como chegar em casa e encontrá-lo na cama da sua esposa. Esse também é um local criativo. E então ele o levou. Blake era um homem muito pequeno, mas tinha a coragem de um gigante. Não sei qual a altura dele. Li em algum lugar que ele tinha cerca de 1,60 metros ou 1,75 metros, era um homem pequeno e bem constituído. Mas ele pegou aquele soldado bêbado pelos cotovelos rua abaixo, uns 50 metros.
E então veio essa falsa acusação de sedição. Blake, com a ajuda de Haley, porque ele era um homem rico e uma pessoa importante na vizinhança, e Haley tratou de Blake. Esta noite, você pega esses 4 tipos de ser e começa com esta premissa. Está dentro da sua experiência se você quiser experimentá-los. Você experimentou 2, todo mundo já experimentou. A menos que você seja cego, você pode ver, bem, isso é visão única. Se o que você vê tem outro significado além daquele que parece ter, você está começando a ter uma visão dupla. Se você já teve um sonho, você teve uma visão tripla. Agora tire suas imagens. E um dia isso vai acontecer. Posso lhe dizer, é a emoção das emoções sentar e conceber algo, e como ele disse. As palavras, as vozes e o cenário começaram a ganhar vida. Começaram a ganhar vida. Com isso ele adormeceu, e então tudo começou a se projetar e ele se fragmentou. Todos os personagens, todas as meninas vieram parabenizá-lo, ele próprio agora se tornou visível quando jovem, pois ele é jovem de qualquer maneira. Sendo todas as coisas relativas neste mundo, ele é mais novo que meu filho. Eu chamo isso de jovem. Então aqui, ele está tendo. É só ele mesmo. Agora persista nisso. Não pense por um momento que foi outro. Seu desejo foi realizado, mas todas as coisas têm um intervalo de tempo entre isso e sua entrada no fluxo da vida que chamamos de realidade. E isso está acontecendo com você de repente. E então você também será parabenizado por esta coisa importante que aconteceu em sua vida. Isso acontecerá dessa maneira. Mas pratique, pratique e pratique ainda mais. Pois eventualmente vocês estão se movendo para um mundo onde tudo é imaginação, vocês criarão à vontade. Um jardim, se vocês amam jardins. Sim, você terá todos os jardins do mundo se gostar de jardins. Você não precisa viajar de forma alguma neste mundo. Mas se você quer viajar, só agora leu sobre os galeões do passado, quer ter a experiência disso? Você pode conjurar um e viajar dessa maneira. Você quer saber o que é viajar de outra maneira? Você pode conjurar isso, porque está tudo dentro da sua capacidade de fazê-lo. É para lá que você está indo, para um mundo de criação, essa é a nova era. E assim, você criará seu mundo exatamente como o deseja. Essa é a alegria que nos espera quando descemos em sonho a este mundo, pois realmente não descemos, agora estamos sonhando em nosso estado eterno e nunca mais o abandonamos. Nunca saímos do nosso lar eterno, mas estamos sonhando e descemos em nosso sonho. Caímos aparentemente como um só homem, e assim. Eu digo que vocês são deuses, todos vocês, filhos do Altíssimo, contudo, morrereis como homens e caireis como um só homem, ó príncipes. Essa é a melhor tradução do hebraico no Salmo 82, e você encontrará, se tiver a versão padrão revisada, uma nota de rodapé fornecendo tal tradução, em vez daquela que é aceitável na versão King James. Então, eu digo que vocês são deuses, todos vocês, não apenas alguns, todos filhos do Altíssimo, no entanto, esta será a sua experiência. Vocês morrerão como homens e cairão como um só homem, ó príncipes. Bem, se vocês são príncipes, então seu pai é um rei, o rei dos reis, senhor dos senhores, e juntos vocês o formam, você forma um, pois Deus é um. E assim, em nosso sonho, sonhamos isso. Descemos apenas em sonho e em nossos sonhos tornamos isso tão real que entramos no sonho e o sonho se tornou realidade. Então nossos olhos se abriram para isso e tivemos uma visão única e ficamos presos na prisão dos nossos sentidos ou da razão ou de ambos, e nos tornamos um homem prático, com os pés no chão e teimoso, que sabe que a vida é uma batalha e ele vai tirar vantagem de todo mundo porque vai conseguir o dele. Ele acumula seus milhões,
Então o pai diz: já é hora de voltar agora. Então ele tira a pequena roupa aqui onde deixou os milhões para se encontrar restaurado à vida com a mesma roupa de antes, apenas jovem, sem faltar nada, tudo restaurado, um ser maravilhoso e saudável, para continuar com sua visão única novamente até que ele volte aos seus sentidos. Ele pensará que o mundo está apoiando, que a terra, a grande mãe, está pagando o aluguel e que a grande mãe está sustentando-o. E o agente funerário permitirá que ele pense assim até que ele acorde e recupere o juízo. Portanto, esta noite, não adie o seu sonho. Mas você acha que porque ouviu o que ouviu esta noite, isso acontecerá na audiência? É dito a você no livro de Tiago. Não seja apenas um ouvinte, mas seja um cumpridor da palavra. Não apenas ouvindo a palavra, pois a ouvimos e depois adiamos o fazer. Então, quando ele parou de adiar as coisas e fez o que deveria ter feito há muito tempo, então aconteceu. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta de Neville. Na carta de Paulo você deveria considerar isso em vários níveis diferentes. Você poderia presumir que ele está aplicando a lei. Você poderia imaginar que ele está se dirigindo ao que é chamado de o judeu que acredita no ato físico. Ele está lhe dizendo se você é ou não. Isso não significa nada. Isso não significa nada, pois no final das contas, a salvação não é por mérito, é pela graça. Então, se você segue essas crenças externas, as tradições dos pais em relação às dietas, em relação à circuncisão. Mas Paulo sempre fala da circuncisão do coração, que o coração que é a mente, bem, a mente e o coração são os mesmos em hebraico e em grego. Então você revela ou descobre a cabeça criativa que é Deus. O poder criativo do homem é a sua imaginação que foi velada e deve ser circuncidada e por isso ele chama isso de circuncisão do coração. O homem fala da minha imaginação como algo que não é real, apenas a sua imaginação, está tudo na sua imaginação, bem, isso é uma mente completamente incircuncisa. Quando falo agora de imaginação, imediatamente não posso usar a palavra sem sentir Deus, portanto para mim Deus e imaginação são sinônimos. Estes são sinônimos na minha língua. Quando falo com a sua imaginação, estou falando com Deus. Não consigo conceber outro Deus. E assim, a mente fica coberta. Se não houver mais perguntas. Boa noite. Obrigado. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Curtam, comentem e compartilhem nossos conteúdos, assim mais pessoas receberão esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de cada um de vocês.